E o Grupo de Escoteiros Tupinambás é uma presença constante na formação de jovens aqui em Erechim. Com uma história que este ano completa 70 anos, tem em seu legado manter presente na vida destes jovens valores que vão desde família, honestidade, honra, lealdade, amizade, tolerância, solidariedade, cortesia, preservação do meio ambiente, economia, alegria e cuidados com o corpo e também com o espírito, entre outros. Hoje, nossa entrevista é com o chefe Marlon. Acompanhe. 70 anos prestando um serviço comunitário de formação de caráter de profissionais e a gente está falando do grupo Tupinambás. Está aqui conosco hoje o chefe Marlon Olinto Soares e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é trabalhado, quais são os pilares do grupo escoteiro no Brasil todo, porque é um grupo que tem várias ramificações. Bem-vindo e é um prazer recebê-los. Obrigado pela oportunidade de a gente conseguir explanar algumas coisas sobre o movimento escoteiro, né? Então, a gente sempre está à disposição para explicar algumas coisas sobre o trabalho que faz o movimento escoteiro, né? Na sociedade de hoje, né? Pois é, são 70 anos de atividade aqui em Erechim. Muitas pessoas que hoje a gente vê dirigindo empresas, médicos, um dia foram escoteiros também. É fato, porque geralmente assim, passaram dentro do movimento escoteiro aqui no Tupinambás, a gente não tem nenhuma noção de quantas pessoas passaram pelo movimento escoteiro aqui no Tupinambás. Então, a maioria deles, os que passaram hoje, estão muito bem sucedidos na sociedade. O que não é dono de empresa é formado, é um médico, é um engenheiro civil, é um profissional liberal, bem-sucedido. Então, a gente fica é muito gratificante quando a gente chega numa empresa e a gente é abordado pelo aquele rapaz e tal, e ele, a primeira abordagem que ele diz, sempre alerta. E aí, esse foi o escoteiro. Mas quem é? Eu fui teu escoteiro assim. Pô, que legal. Então, é muito gratificante entender que essa criança que passou pelo movimento escoteiro está numa posição boa, está fazendo um trabalho diferenciado para a sociedade, né? É um ser humano diferenciado já, exato, né? Só por ter sido escoteiro. É isso aí. Então, a gente fica muito elogiado quando quando a gente vê uma criança, né? A gente fala criança porque é o hábito nosso, né? Mas quando vê um adolescente ou um adulto vir nos abordar e dizendo que foi escoteiro, nossa, isso é... Uma satisfação. Preço. Verdade. Quais são os pilares que norteiam o grupo de escoteiro de 70 anos atrás, mas que permanecem até hoje? Bom, eu entrei no movimento escoteiro em 71. Né? É uma realidade totalmente diferente do que era lá atrás e o que é hoje. Sim. Né? O movimento lá atrás, ele era um movimento assim, como é que eu posso te dizer? É um movimento que ele era um pouco mais grotesco para não seria tão certa a palavra, mas enfim, era um trabalho mais voltado. Nós não tínhamos hoje que nós temos o conforto da questão de campo. Então era barracas, era uma lona estendida só, e aquilo entrava vento de um lado e saía do outro, e nós deitados ali achando que estávamos protegidos do frio, e na realidade a gente se aquecia pelo próprio calor do espírito escoteiro, né? Então hoje já é bem diferente, as formas que a gente lida com a criança é diferente, a gente passa por um treinamento para trabalhar com as crianças, né? Então é bem interessante a gente, como eu estou há um bom tempo dentro do movimento, então eu consigo mesclar aquela parte do movimento escoteiro lá atrás e com o movimento escoteiro hoje. Então, eu consigo equilibrar algumas coisas para atender as crianças hoje, né? Então, e os pilares do movimento escoteiro hoje e sempre foi, desde na época de Baden-Powell, Deus, pátria e próximo. Então, esses são os 3 pilares do movimento escoteiro. Deus é a crença que a criança acredita, ou que a família tem. Então, isso a gente nunca vai direcionar para ninguém. É uma filosofia da família, um trabalho da família. Próximo é entender a situação do próximo, entender o que eu estou vendo aquela pessoa lá tendo uma dificuldade, o que eu posso ajudar ela, no que eu posso auxiliar.
Um caso tão recente foi da enchente que teve aí na região de Porto Alegre, ali na Grande Porto Alegre. Então, foi um trabalho voluntário. Nós tínhamos uma atividade programada e optamos, então, a abrir mão de uma programação já elaborada para auxiliar onde? Nós levamos todas as crianças para elas se envolverem na seletiva de material que veio para mandar para esse pessoal lá de Porto Alegre, na região da Grande Porto Alegre lá, né? Então, para eles entenderem que o trabalho formiguinha deles, lá na frente, está ajudando uma família que teve uma perda grande, né? Então, a gente procura mostrar para eles essa questão. E a pátria, a gente sempre diz para eles que eles têm que valorizar onde eles estão, a comunidade deles, a cidade, entender, às vezes, essa questão, o movimento escoteiro é apartidário, ele não tem partido nenhum. A gente trabalha com o quê? Com que a criança tenha o direcionamento dela naquilo que ela crê, né? Então, isso é o movimento escoteiro proporciona para a criança. A gente consegue mostrar para eles essa finalidade, né? Verdade. Isso também ensina as crianças, e acho que muitos aprenderam, é que muitas vezes a gente tem que abrir mão de alguns prazeres por um benefício coletivo. Quando se vive em sociedade, é assim que funciona, dentro de casa é assim que funciona, mas a gente precisa ensinar a eles que todos passam por esses desafios. Nem sempre é como a gente quer, às vezes no percurso tem que mudar a rota. Com certeza. Às vezes a gente tem que estar indo numa direção e isso é o que eu quero, e a gente procura mostrar para eles que a vida aí fora, muitas vezes eu digo para eles assim: pessoal, vocês podem estar que eu estou aqui falando bobagem para vocês, mas a vida aí fora dá pancada e violenta. E a gente tem que saber com quem a gente vai se relacionar, com quem nós vamos... Porque às vezes tu vai fazer um auxílio para algumas pessoas e aquela pessoa tem uma má fé naquilo que a gente... Então, é isso que a gente procura mostrar para eles. Como que você vai auxiliar? De que forma você vai auxiliar? Quem que é que tu vai prestar aquele trabalho? Porque no meio disso aparecem muitos oportunistas, né? A questão essa é a oportunidade minha de aparecer. E o movimento escoteiro não é esse o objetivo dele. Nós fizemos um trabalho que é para a gente conseguir mostrar para a sociedade que o movimento escoteiro não é aquela criança de bermuda, uma camisetinha, ou um adulto de bermudinha curta e fazendo uma coisa. Não, é um trabalho muito sério, é um trabalho que a gente faz assim, a gente sempre pede para as pessoas que quer conhecer o movimento escoteiro, vai uma tarde lá para entender como é que a gente trabalha. Tem professores, tem universitários, Então, assim, nós temos uma gama de pessoas que trabalham com o movimento escoteiro que atende todos os pré-requisitos que uma escola tem. Certo. A partir de que idade a criança pode se inserir no momento e ela permanece até que idade? Visto que o senhor já está lá há mais de 40 anos. Eu já estou há um tempo. Então, para você ver que não tem idade. Você entrou no movimento escoteiro, você pode permanecer no movimento escoteiro. Né? Então, o Ramo Lobo é uma idade que começa com 6 anos e meio, vai até os 10 e meio. O ramo escoteiro começa com 10 e meio, vai até os 14 e meio, 15. De 15 até 17 e meio, já beirando os 18, vai para o clã de pioneiro. Lá no clã de pioneiro, então, ele fica do período dos 18 anos e meio até os 21 como pioneiro. Após isso, então, ele recebe um convite, né? Se ele está interessado em fazer parte da chefia, então ele começa a fazer os treinamentos, começa a fazer os cursos e tal, para se preparar para ser um chefe de seção, né? Ou um auxiliar dentro da própria seção escoteira, ou lobinho, ou sênior, ou pioneiro, né? E quais são as atividades assim que vocês têm programado para esse ano, visto que é uma data importante completar 70 anos? Bom, nós tivemos uma atividade que foi um costelão que a gente fez para comemorar os 70 anos, né? E a gente vai brilhantar esses 70 anos com uma atividade que é o participar do Jamboree Nacional na cidade de Barreto, dia 19 de julho a 23 de julho, na cidade de Barreto, onde vai ter mais ou menos aproximadamente em torno de uns 9 a 10 mil escoteiros acampados, que é de todo o país, né? Então, o grupo, nós estamos indo com 59 pessoas, entre escoteiro, sênior
e pioneiros e chefia, né? Então, um grupo de 59 pessoas. Vamos lá participar desse evento. Então, é uma atividade que lá eles vão também participar, interagir com várias entidades. Então, tem o pessoal do Exército, tem o pessoal da Aeronáutica, tem o pessoal da Marinha, tem o pessoal que dá um trabalho, uma escola que ela vai dar um trabalho sobre filosofia de trabalho. Olha, é bem legal as atividades. Então, o grupo está indo para essa atividade. Qual é a responsabilidade de vocês como chefia a levar todas essas crianças para lá? Crianças que, de repente, nunca saíram de casa sem o pai e a mãe. Bom, é um grande desafio, porque no penúltimo Jamboree que nós tivemos, em Barreto até foi que aconteceu, a gente levou uma criança, ela nunca tinha saído de casa um período tão grande assim. E a gente, claro, eu sempre digo assim, quando a gente lê o Estatuto da Criança e do Adolescente, louco é o chefe. É o adulto, né? Porque a responsabilidade é muito grande, muito, 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 muito. Então, assim, mas como a gente já tem um preparo, a gente faz uns cursos, a gente vai para Porto Alegre, vai lá na regional, tem o pessoal todo que nos dá um treinamento, a gente passa por treinamento. Então, tu começa a fazer um trabalho diferenciado. Então, nessas dificuldades com as crianças, tu consegue trabalhar tranquilo. Então, aí entra aquele trabalho. Tu passa a ser não chefe, passa a ser pai, ou a chefe, porque vai um chefe e uma chefe, né? Ou é uma escoteira, daí a chefe vai lá e passa a ser a mãe da escoteira. Então a gente vai levando, vai mostrando para eles que a vida é assim, que vai chegar um momento da vida deles que eles vão ter que fazer o desligamento do laço da família. Então por isso que o movimento escoteiro, em parte, ele é bom, porque ela prepara esse adolescente para o futuro, né? Ele consegue disseminar assim, que a criança começa a fazer a diferenciação. Bom, eu posso ir até aqui, daqui eu preciso do respaldo do meu pai e minha mãe. Bom, mas agora mais para frente eu já não preciso, porém eu tenho que sempre comunicar a eles o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Isso a gente sempre reforça todas as atividades, que o maior amigo que a gente tem na vida de hoje é o pai e a mãe. Por pior que seja a atividade, o que ele fez de ruim, por pior que seja, as duas pessoas que vão dar amparo para ele é o pai e a mãe. Verdade. Nós simplesmente só somos assim um direcionador do caminho certo. Eu sempre digo, nós somos numa bússola. Nós somos a engrenagem e eles são os ponteiros. Então nós vamos afinando eles para aquele caminho. Agora, bom, lá na frente, se eles acharem que não é isso, bom, aí é uma outra questão, né? É um outro trabalho, aí é uma questão que a gente também procura trabalhar. Mas hoje, assim, dentro do movimento escoteiro, das crianças que passaram por mim, eu posso, como eu estou sentado aqui, te dizer de fonte segura assim, eu não consigo encher uma mão para dizer que ele não deu certo. Coisa boa. Eu não estou aqui fazendo um comercial, tá? Estou falando que é fato. Realmente, assim, os próprios colegas meus, porque hoje eu tenho chefe que foram mesmo escoteiros, e são chefe comigo hoje. Então, eu me sinto assim, eu posso dizer de fontes seguras, que nenhuma criança que passou pelo movimento escoteiro, a gente pode dizer assim, que ele não deu certo. Não deu certo. São raros, mas muito. Pois é, a gente até estava conversando antes da superproteção de alguns pais e mães. De não permitir que o filho, de repente, faça alguma atividade que coloque a saúde dele em risco, que possa se machucar, possa voltar para casa com curativo, enfim. Como é que é trabalhado com esse tipo de pai? Porque ali não é só trabalhar com a criança, é também trabalhar com a família. Bem colocado. É fato, nós pegamos uns casos assim que... vou relatar, não vou citar o nome, mas vou relatar um caso que aconteceu. Nós estávamos num acampamento e no acampamento é eles que fazem a alimentação deles. Então, ali tu já sabe que tu vai presenciar um arroz mal feito, um arroz sem sal, o unidos venceremos, que a gente chama, né? Junto, passa a colher lá e sai todo o arroz junto, né? Então, e aí eles fazem café preto e aí a mãe chegou no acampamento e viu a criança tomando café preto. Mas foi assim,
tão rápido ela tirar a xícara da mão da criança e jogar o café fora, nossa, aquilo... Daí eu disse assim, mas eu acho que ali está errado. Daí deixamos passar a situação, Aí a gente chamou a mãe de lado, chamou o pai também, que estavam juntos, e a gente explicou, olha, mas o meu filho nunca tomou café preto. Ele não tomou porque você não deixou, ou é uma opção que você não toma café preto e ele não quer que você... Porque ele experimentou ontem à noite e hoje ele disse que ele iria tomar de novo. Então, não tem, porque a gente sempre tem um prontuário, uma ficha médica, onde tem as restrições. Bom, a criança tem uma restrição para isso, tem uma restrição para aquilo, ela toma medicamento X, ela toma esse medicamento, tem que tomar então. Isso, a chefia toda tem um relatório, a chefia toda está incumbida de cobrar deles, ou dar a medicação se for necessário, e a gente sabe a alimentação. Então, a gente sempre faz um checklist da alimentação que eles vão fazer para entender se está contemplando todos da patrulha. E a mãe disse, não, eu digo, olha, pode ter certeza que ele vai continuar tomando café preto. Por mais que você não goste, ele gostou. Mas vai fazer mal. Mas ele nunca tomou, foi a primeira vez, ele não ficou mal. Ele tomou ontem à noite, senão nós tínhamos levado ele embora. Então, esse tipo de coisa, assim, um também que não comia cebola em hipótese alguma. Porque eu não como cebola. Eu digo, mas tu já experimentou cebola? Aí ele disse, não, nunca. Então então eu vou comer lá no escuro, que era de noite a janta. Ele foi lá no escuro comer porque não podia ver a cebola. Então são coisas assim, ó, que a superproteção, às vezes, do pai e da mãe prejudica, às vezes, o trabalho, aquela vontade da criança. Claro que a gente sempre se preocupa com o quê? Com questão de segurança. Todas as atividades nossas, nós trabalhamos com segurança. Para quê? Porque justamente nós recebemos a criança perfeita e nós vamos devolver ela melhor. O melhor é que eu digo assim, ela vai chegar em casa suja, cansada, estressada, mas porém ela vai estar com aquela vontade assim, eu quero mais. Eu quero entender um pouco mais do que é um trabalho com a natureza, se envolvendo com a natureza, se envolvendo com o próximo, se envolvendo com um trabalho comunitário. Então é isso que as crianças, às vezes, o pai e a mãe são os que protegem muito a criança para desenvolver ela num caminhar aí da vida dela, né? E para quem ainda não faz parte do movimento e de repente às vezes tem um pai e uma mãe assistindo lá, o filho está com 5 anos e despertou aquela vontade de conhecer aos poucos, participar de repente de um sábado de atividades e hoje, depois voltar daqui a 6 meses para ver se a criança também se interessa por aquilo. Como é que eles fazem? Bom, tem dois caminhos para entrar dentro do movimento escoteiro. O primeiro, pode ir lá o sábado à tarde, a gente vai explicar como é que trabalha, como é que funciona, o que faz, mostrar como é que é lá dentro, né? Bom, a criança se interessou em participar da atividade, então a gente faz uma pré-inscrição, certo? Essa inscrição, ela dá direito à criança participar 3 sábados. Por que ela tem que fazer a inscrição? Porque é um termo de garantia que nós temos com o pai autorizando a criança a participar da atividade. Porque muitas vezes o pai deixa a criança lá e só busca às 17 horas e tá bom. E o foco não é esse. E não é esse. Então eles fazem essa pré-inscrição, a criança então pode participar das atividades. O pai, geralmente as crianças não gostam que o pai e a mãe fiquem assistindo as atividades, porque acham que eles estão lá para cuidar deles, né? Então é bem assim. Então eles fazem essa pré-inscrição e podem participar das atividades. Para o Ramo Lobo hoje nós temos uma fila de espera, porque é muita demanda, a procura é grande. Então tem que ir lá, dar o nome, entra na fila de espera. Na medida que eles vão subindo para outra sessão, aí vai abrindo as vagas e eles vão chamando o pessoal. No ramo escoteiro, nós temos ainda 4, 5 vagas, se não me engano, porque foram os que subiram para a sênior. Então, também nós estávamos com uma fila de espera, porque a procura é grande. Porque graças assim, a um bom trabalho que a gente está fazendo, não só aqui, mas em todo o país e a nível mundial, o movimento escoteiro está tendo uma ênfase melhor que ele está sendo visto com outros olhos. Então, por isso que a demanda crescente do movimento escoteiro está boa. Então, a gente está um trabalho bem legal aí pela frente. Quem quiser conhecer o movimento escoteiro, não só o Tupinambás, tem o Acauã, tem o Rosa dos Ventos, que é um grupo que estava fechado e reabriu, né? Aqui em Erechim são 3.
Aí tem em Campinas, o Grupo Escoteiro Tapira de Campinas, tem em Getúlio o Bororós, também que reabriu, estava fechado e reabriu, está com pleno vapor. Campinas também era um grupo que estava fechado, foi reaberto. Então a gente está começando aí nas cidades do interior aqui da nossa cidade, da região, para instigar a voltar, porque nós tínhamos aqui na região, nós éramos em 18 grupos escoteiros, né? Então tinha um contingente muito grande. Mas aí com pandemia, com um monte de coisa, acabou dando uma esfriada. Dando uma esfriada. E agora, então, a gente está na ativa de volta com os grupos aí, né, arrecadando e abrindo novos grupos aí pela frente. Mas, assim, quem quiser participar do movimento escoteiro, não tem idade. E é menino e menina. Menino e menina, tá? É bem tranquilo, vai lá, a gente tem uma chefia para receber todo mundo. Tem o vô quer ser escoteiro? Pode, sem problema nenhum. Nós temos lá, fora eu, tem mais outros chefes que já estão naquela idadezinha, né? Então, escoteiro não tem idade. Basta querer participar e fazer a diferença para essa piazada aí fora, aí, para eles entenderem que tem muita coisa aí para eles aprenderem, né? Verdade, em nome da sociedade que usufrui dos benefícios que é ensinado nos escoteiros, eu quero te agradecer e te parabenizar também por estar todos esses anos. Poderia estar em casa num sábado à tarde tomando chimarrão, jogando uma canastra, sim, mas está fazendo algo pela sociedade, por essas crianças que futuramente serão os nossos prefeitos, governadores, médicos, enfim, pessoas de bem e que prezam por uma comunidade saudável. Parabéns. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre o movimento escoteiro. Convido a todos mesmo, inclusive vocês se quiserem participar num acampamento, para ir lá participar com nós num acampamento, seria muito legal para vocês também ter essa experiência. Ter essa experiência, tá? E é muito, mas assim, ó, eu estou vendendo o meu peixe, né? Mas assim, ó, eu digo para vocês, participar e se envolver com a comunidade e fazer com que a criança entenda o que é o próximo, que isso é o principal de tudo. É o próximo, mostrar para eles que a gente pode estender a mão, porque às vezes está estendendo a mão para aquele que lá na frente, daqui um pouco, vai te dizer: você é o cara lá, eu preciso falar contigo. Verdade. A nossa vida é uma mão de uma via dupla, né? É verdade. Ela vai e volta, né? Então, é isso. Mas muito obrigado pela oportunidade aí, pela TV Erechim, né? E pode ter certeza que estamos, quem precisar, e o dia que vocês precisarem de alguma coisa, auxiliar, coisa assim, pode bater lá no Grupo Escoteiro Tupinambás, que as portas vão estar abertas para atender vocês com o maior carinho. Da mesma forma, aqui também sempre está aberta, porque o trabalho de vocês é magnífico e a gente tem que apresentar para a sociedade e conhecer. Parabéns. Obrigado.